A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, chegando com mais uma reflexão bíblica da parte de Deus para as nossas vidas. E hoje quero ler aqui no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, o capítulo de número 7 e os versículos de número 12, 13 e 14, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta semana eu li uma frase de um autor, que me foge aqui o nome dele, que ele dizia o seguinte: os homens buscam e querem uma cura, porém Deus quer que os homens se arrependam. E mediante essa frase, lembrei-me desta passagem bíblica, a qual Deus fala com Salomão pela segunda vez após a inauguração do templo que Salomão construiu para ele. É interessante frisar que Salomão dá uma grande festa durante 7 dias, com comidas, bebidas, sacrifícios ao Senhor, o povo festejando, os sacerdotes adorando, sacrificando, os levitas louvando. E ao término daquela festa, Salomão despede todo o povo para suas casas e ele também vai à sua casa. E quando chega a noite, Deus se revela a Salomão, ou Deus fala com Salomão. O versículo 12 diz que e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse a Salomão: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus dá 2 revelações a Salomão aqui. A primeira, que ele ouviu a oração de Salomão. E segundo, devido à oração que ele ouviu de Salomão, ele escolheu aquele lugar, aquela casa, para sacrifício. E quando Deus termina de dizer isso, versículo de número 13, Deus ele passa a apresentar a Salomão algumas consequências que podem ou não acontecer, pois o versículo 13 começa dizendo: se eu cerrar os céus, Deus dizendo, olha, se eu cerrar os céus, se é condições, é condição. Deus está dizendo, pode ser que eu faça isso e possa ser que eu não faça. Mas, todavia, se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. 3 coisas aí. 3 condições. Deus está dizendo, pode ser que eu cerre os céus e não mande chuvas, pode ser que eu ordene aos gafanhotos para que consumam a terra, e pode ser que eu envie a peste entre o meu povo. Isso tudo, gente, é condição. Ele não está dizendo o que vai fazer. Pode acontecer, mas também não pode acontecer. E ele dá um conselho a Salomão no versículo 14, ele dizendo, se isto acontecer, se por algum motivo, se o povo me desagradar, se o povo se desviar dos meus estatutos, dos meus mandamentos, dos meus ensinos e me deixarem, e eu enviar essas coisas sobre a terra, entre o meu povo, e deixar de mandar chuva sobre a terra, ele vai dizer, sabe qual é a saída, Salomão? A saída para o povo é simples. A saída para o povo é me buscar. Ele diz, olha, e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome. Pode olhar que ele vai usando sempre, o escritor aqui vai usando sempre a condição se. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São 4 coisas que Deus pede aos homens. Olha, isso aqui é um segredo, isso aqui é algo que Deus revelou para nós, para que os homens alcancem vitória em tempos difíceis na terra. Se não houver chuva, tá a estiagem, tá a seca, tá aqui a receita para Deus mandar chuvas. Se o gafanhoto estiver destruindo a lavoura, destruindo a terra, tá aqui a receita para se vencer. E se ele mandar peste, se houver a peste entre o povo, doenças, mazelas, a receita está aqui. Ele pede 4 coisas, ele diz o seguinte: primeiro, os homens, os seres humanos precisam se humilhar. E humilhar diante de quem? Do próprio Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a autoridade de Deus, reconhecendo que Deus é Senhor e todos os seres humanos, grandes e pequenos entre os homens, são todos servos de Deus, criatura dele, servos dele. Então se faz necessário que todos os homens, em todas as raças, tribos e nações, reconheçam que o Senhor é Deus. Isso é se humilhar. Reconhecer a sua fragilidade humana e se curvar diante de Deus. E se curvar como? Dando o segundo passo, orando e orar. Orar é falar com Deus. Orar é apresentar a Deus a situação que está vivendo. Orar é falar com Deus para que Deus possa nos ouvir e ouvir o homem. Quando ele orienta na Bíblia, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele disse: vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Paulo reforça dizendo: orai sem cessar. A oração ainda é o meio pelo qual o homem toca em Deus. A oração é o meio pelo qual faz Deus mover a sua mão e aliviar a sua ira sobre os homens e sobre a terra. Orar é se apresentar a Deus e conversar com Ele. Aí ele diz: humilhar e orar e buscar a minha face. Isso fala de reconhecer que só Deus tem a solução para o momento. Só Deus tem o poder de solucionar a causa. Só Deus vai ter condições de fazer passar este momento difícil. Ele simbolizou aqui em 3 coisas: falta de chuva, a peste de gafanhoto e peste no meio do povo. E ele está dizendo: se buscar a minha face, se dedicarem a me buscarem. E por último ele diz: e se converteres dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Isso é, se arrependerem. Os homens pecam e se esquecem de Deus. Os homens dão as costas para Deus. Os homens só querem o prazer carnal, o prazer da carne, o prazer de estar pecando, o prazer de estar se deleitando nas farras e nos pecados, nos prazeres humanos, nos prazeres da carne, que o leva à destruição. A Bíblia diz que há caminho que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas que o fim dele é caminho de morte. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O homem, quando ele peca, ele fica separado de Deus. E o mundo em si
vive numa rotina de pecar e não se arrepender dos seus pecados. Nós lembramos que a nação de Israel, certa feita, perdeu uma guerra para uma cidade por nome de Ai, com um pouco mais de 3.000 habitantes ali, e Josué, o líder daquele exército, quando soube da derrota, ajoelhou-se e foi orar a Deus. E ali orando, ele começou a dizer para Deus o seguinte: Deus, o que é que as outras nações irão dizer? O que é que os povos vão dizer que o Senhor não teve condições de nos livrar? Que Israel, pela primeira vez, deu as costas aos seus inimigos e o Senhor não teve como nos livrar. Ele começou a se lastimar e começou a apresentar a consequência daquela derrota. E enquanto ele está ali prostrado, orando, a Bíblia diz que um capitão do exército de Deus desceu ali onde ele estava e mandou que ele se levantasse. Levante-se, porque estáis aí prostrado? E ele contou para aquele anjo do Senhor que ali estava, e ele disse: olha, pecado há entre o povo, porque pegaram do despojo que eu disse que não pegasse, e até em sua tenda, na sua barraca, esconderam. O que é que ele está lembrando? Ele está lembrando da grande vitória que Israel teve contra a cidade de Jericó, quando aquelas muralhas caíram após o povo rodear ela durante 7 dias, 13 vezes, e quando gritaram, o Senhor fez aquelas muralhas caírem, e Israel conquistou a passagem pelo meio de Jericó. Mas o Senhor havia dado uma ordem a Josué dizendo: diga ao povo que tudo na cidade é anátema. É anátema, não deve pegar nada da cidade. Mas um moço chamado Acã, ele pegou uma cunha de ouro, ele pegou um punhal e pegou uma capa e enrolou e colocou debaixo da sua tenda, enterrou ali debaixo da sua tenda. Quando Josué manda o povo ir, os especialistas no confronto, na guerra, ir olhar a cidade de Ai, eles voltaram dizendo: não fadiga todo o exército, basta mandar um pouco, porque são pouco lá, aproximadamente 3.000 habitantes, pouco mais do que isso, então não fadiga todo o exército, manda só uma parte. E nisso eles perderam aquela guerra, a cidade de Ai resistiu e eles fugiram. E Deus está dizendo a Josué o motivo da derrota: havia pecado no meio do povo. Precisava o povo se arrepender. Não é diferente, trazendo para os nossos dias de hoje, se faz necessário a humanidade se arrepender. Não basta falar só em Deus. Não basta só abrir a sua boca e falar no nome de Deus. Não basta estar só citando versículos bíblicos por tudo que é parte. Precisa-se viver Deus. Precisa-se colocar em prática a palavra de Deus. Precisa-se colocar em prática os ensinamentos de Deus. Precisamos viver, na essência, em qualidade, um serviço e uma servidão ao Deus eterno, reconhecendo que acima deste céu que nós contemplamos, existe um ser que é soberano, que diante dele ele não vê outro Deus, que todos estão submissos a ele, os anjos estão submissos a ele, as estrelas dos céus, ele conhece cada uma delas e chama cada uma pelo seu nome. O sol e a lua, os grandes astros luminares estão às suas ordens, a natureza, os peixes dos mares e os homens na terra. A Bíblia é tão tremenda que a Ana, a mãe do Samuel, ela faz uma oração de gratidão a Deus pelo nascimento de Samuel. Ele diz: olha, a Deus, a ele pertence o tirar a vida e o dar a vida, ao ferir e ao sarar da ferida. Tudo está no controle
de Deus. Deus comanda o vento, Deus comanda o sol, Deus ordena a lua, Deus ordena as estrelas, as águas da praia, do mar. É Ele quem comanda e Ele é Senhor. Então se faz necessário, como ele disse aqui ao rei Salomão, dizendo o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Isto é principal, isto é importantíssimo. A nossa nação, o nosso povo, a nossa geração precisa conhecer Deus e obedecer a Deus. Caso contrário, nós não teremos respostas de Deus, porque o versículo vai terminar dizendo para nós o seguinte: se fizerem essas 4 coisas, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí ele garante, ele dá a sua palavra, é a palavra de Deus que não volta atrás. O profeta Balaão, ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus falaria e não cumpriria? Olha o que é que Deus está garantindo aqui. Então eu, o Senhor, Deus falando, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só a ordem dessas 3 coisas aqui. Parece que passa desapercebida à vista de muita gente. Mas olha o que é que Deus conclui aqui para Salomão. Ele diz assim: olha, se fizer essas 4 coisas, a primeira que eu vou fazer é ouvir dos céus. Eu vou ouvir a oração de vocês. Eu vou ouvir o pedido de perdão de vocês. Eu vou ouvir dos céus. Aí, em segundo lugar, eu vou perdoar os seus pecados. Tem muita gente querendo a bênção. Tem muita gente querendo a cura. Tem muita gente querendo a solução do problema. E sabe o que é que Deus está mais interessado? Em sarar você dos seus pecados. Em perdoar o pecado da humanidade, em sarar os homens espiritualmente, sarar o homem no espírito, sarar o homem na área espiritual, sarar o homem do seu relacionamento com Deus, que foi quebrado pelo próprio homem. Depois ele diz: sararei os seus pecados, perdoarei os seus pecados. Aí vem a consequência, a sequência disso aí: e sararei a sua terra. Primeiro ele ouve, segundo ele perdoa o pecado do homem e depois sara a terra. Eu creio que o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, vai mandar um inverno abençoadíssimo neste ano, vai encher os reservatórios de água, grandes e pequenos, mas Deus também vai sarar a terra. Mas isso vai acontecer quando os homens, grandes e pequenos, líderes de nações, líderes de estados, líderes de cidade, doutores, formados, mestrados, doutorados, todos esses homens grandes entenderem que precisam pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Quando os homens pequenos também entenderem que precisam se reconciliarem com Deus, reconhecer os seus pecados, abandonarem os seus pecados, se arrependerem diante de Deus para receber o perdão do seu pecado, aí Deus vai abrir a mão nos céus e vai ministrar uma bênção sobre o globo terra, vai ministrar uma bênção sobre a terra, vai enviar chuvas sobre a terra, vai repreender a peste sobre a terra, quando a humanidade se reconciliar com ele, quando a humanidade entender que ele é Deus. Ele disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Fiquem na paz, Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.
Se você preferir, ainda não fez isso, quiser se inscrever aí em nosso canal no YouTube, Josinildo Gonçalves. Se quiser nos seguir no Instagram, também Josinildo Gonçalves. Ou lá no Facebook, você também vai encontrar Josinildo Gonçalves. E também no nosso WhatsApp. Deus seja com todos, Deus nos abençoe, Deus tenha misericórdia de nós e que nós possa entender que este momento que o mundo está passando é Deus dizendo à terra: voltem-se para mim, cheguem-se a mim e eu sararei a terra. Amém.